Aprendíamos a disparar com arcos e flechas, o que, além de ser imensamente divertido, contribuía para nos desenvolver os músculos. Usávamos arcos feitos de teixo importado da Índia e às vezes fazíamos bestas com madeira local. Como éramos budistas, nunca disparávamos sobre alvos vivos. Criados e escolhidos faziam os alvos subir ou descer por meio de longas cordas. Nós nunca sabíamos em que direção os alvos se iam mover. A maior parte dos rapazes podia atirar mantendo-se de pé nas células de pôneis lançados a galope, mas eu nunca consegui me manter montado o tempo suficiente. Nos saltos à vara a história era, porém, outra. Aí não havia cavalo para me preocupar. Corríamos tão depressa quanto podíamos, com uma vara de quase 5 metros, e quando a velocidade era suficiente, saltávamos apoiando-nos na vara. Eu costumava dizer que os outros andavam tanto tempo a cavalo que não tinham força nas pernas, mas eu, que tinha de usar as pernas, podia de fato pular. Era um sistema excelente para atravessar rios e eu ficava muito satisfeito ao ver aqueles que tentavam seguir-me mergulharem um após o outro. Um dos nossos passatempos eram as andas. Costumávamos mascarar-nos e brincar de gigantes, e às vezes organizávamos combates em andas. Aquele que caía era considerado vencido. As nossas andas eram feitas por nós. Ali não podíamos ir comprar as coisas na loja da esquina. Tínhamos de usar todo o nosso poder de persuasão sobre o fiel do armazém, que geralmente era o próprio administrador, de forma a podermos obter as peças de madeira de que precisávamos. O veio tinha de ser apropriado e as peças tinham de ser isentas de buracos de nós. Depois era preciso obter os pedaços em forma de cunha para os suportes dos pés. Como a madeira era muito escassa para ser desperdiçada, tínhamos de esperar a melhor oportunidade para fazer o pedido. As meninas brincavam com uma espécie de peteca. Um pequeno pedaço de madeira era perfurado numa das bordas e nesses orifícios colocavam-se penas. A peteca era tirada com os pés de umas das outras. As meninas levantavam as saias o suficiente para as pernas terem liberdade de movimento e chutavam a peteca de maneira a mantê-la no ar sem lhe tocarem com a mão. Se o fizessem, ficavam desclassificadas. Uma menina vigorosa mantinha a peteca no ar, às vezes durante os 10 minutos antes de falhar um pontapé. Mas o maior interesse no Tibete, ou pelo menos no distrito de Yu, que é o de Lhasa, era o lançamento de papagaios. É a esse que se pode chamar o esporte nacional. Só nós podíamos entregar esse esporte em determinadas estações do ano. Em tempos remotos, tinham-se descoberto que se lançassem papagaios nas montanhas, a chuva caía em torrentes, e nesse tempo acreditava-se que os deuses das chuvas ficavam zangados. Por isso, o lançamento de papagaios só era permitido no outono, que no Tibete é estação seca. Em certas épocas do ano, os homens não gritam nas montanhas porque a percussão das vozes leva as nuvens saturadas da água da Índia a liquefazerem-se demasiadamente depressa e a provocarem chuvas nos sítios menos convenientes. Agora, no primeiro dia de outono, lançam um papagaio solitário no telhado de Potala. Dentro de minutos, papagaios de todos os feitios, tamanhos e cores aparecem sobre os telhados de Lhasa, flutuando para cima e para baixo, agitados pelas fortes brisas. Eu gostava muito de soltar papagaios e esforçava-me para que o meu fosse um dos primeiros a subir ao céu. Corríamos, construíamos os nossos papagaios geralmente com uma armação de bambu coberta de seda fina. Não nos era difícil obter materiais de boa qualidade, porque era um ponto de honra para cada lar apresentar um papagaio de mais alta classe. Tinha um formato de caixote que habitualmente adornávamos com um feroz dragão com asas e rabo. Travávamos batalhas nas quais tentávamos derrubar os papagaios dos nossos rivais. Prendíamos cacos de vidro à cauda dos papagaios e cobríamos parte da linha com cola misturada com vidro moído na esperança de cortar as linhas dos outros e capturar o papagaio que caísse. Às vezes saíamos cautelosamente à noite e fazíamos subir os nossos papagaios com pequenas lamparinas de manteiga dentro da cabeça e do corpo. Desse modo, os olhos adquiriam um brilho avermelhado. E os corpos mostravam suas cores diferentes contra o fundo escuro do céu noturno. Gostávamos de assim proceder quando esperávamos a chegada das caravanas de iaques que vinham do distrito de Lodzong. Na nossa inocência de crianças, pensávamos que os camponeses ignorantes desses lugares longínquos desconheciam a existência de invenções modernas como os nossos papagaios, por isso julgávamos que os assustaríamos.
Também costumávamos colocar 3 conchas diferentes em certas posições dentro dos papagaios, de forma que quando o vento soprava sobre ele produzia um som queixoso e fantasmagórico. Pensávamos que se assemelhavam assim aos dragões que expeliam fogo e ululavam na noite, esperando assim assustar ainda mais os feirantes das caravanas. Sentimos arrepios de contentamento ao longo da espinha ao imaginar aqueles homens enrolados nos seus cobertores aterrorizados, enquanto os nossos papagaios pairavam por cima das suas cabeças. Ainda que então estivesse longe de saber, as minhas brincadeiras com papagaios haviam de me ser muito úteis mais tarde, quando me vi obrigado a voar neles. Naquele tempo não passavam de uma brincadeira, mas de uma brincadeira que entusiasmava. Tínhamos um jogo que podia ser bastante perigoso. Construímos grandes papagaios, aparelhos enormes com 2,5 metros ou 3 metros de comprimento e largura e com asas em ambos os lados. Colocávamos-nos em terreno plano próximo a uma ravina onde havia uma corrente de ar vertical particularmente forte. Montávamos os nossos pôneis com uma das extremidades da corda atada à volta da cintura e depois galopávamos tão depressa quanto os pôneis podiam. O papagaio saltava, ia subindo mais e mais até ser apanhado pela corrente de ar. O cavaleiro era então arrancado da sela com um puxão, pairava uns 10 metros do chão e vinha descendo lentamente. Alguns, que se esqueciam de tirar os pés dos estribos, eram violentamente puxados pela cintura. Mas eu, que de qualquer maneira não era grande cavaleiro, deixava-me cair e era um prazer deixar-me levar pelo ar. Sendo por temperamento de natureza insensatamente aventurosa, cedo descobri que se no momento da subida desse um certo puxão à corda, podia subir ainda mais alto e com outros puxões judiciosos nos momentos propícios podia prolongar o voo, durante mais alguns segundos. Em determinada ocasião puxei com mais entusiasmo, o vento cooperou e fui levado para o telhado horizontal da casa de um camponês, onde estava armazenado combustível para o inverno. Os camponeses tibetanos vivem em casas com telhados planos, circundados por um pequeno parapeito, e aí conservam um estrume de iaque, que depois de seco serve de combustível. Esta casa particularmente era construída com tijolos de barro em vez de pedra, que é o mais usual, e não tinha chaminé. O fumo da lareira escapava através de um buraco aberto no telhado. A minha chegada súbita na ponta de uma corda desmanchou o arranjo do estrume, e ao ser arrastado pelo vento varri com meu corpo a maior parte do combustível, que tombou pelo buraco sobre os pobres camponeses. A minha aparição não foi um sucesso. Quando surgi entre eles, tombando pelo buraco, fui recebido com gritos de raiva. E depois de o furioso proprietário me ter sacudido a poeira dos calções, fui levado à presença de meus pais para receber dele a segunda dose da mesma receita corretiva. Nessa noite tive de dormir deitado de bruços. No dia seguinte, encarregaram-me da tarefa pouco agradável de andar pelos estábulos e apanhar estrume de iaque e levá-lo para a casa do camponês. E colocá-lo no telhado, o que era um trabalho pesado, para quem, como eu, ainda não completara os 6 anos de idade. Toda a gente ficou satisfeita, menos eu, e os outros meninos farfalhavam-se de rir à minha custa. O camponês ficou com mais do dobro do combustível e o meu pai teve uma oportunidade de demonstrar que era um homem reto e justo. E eu passei a noite seguinte outra vez de bruços e não foi em consequência de andar muito a cavalo. Talvez se considere que tudo isso era dureza demasiada, mas no Tibete não há lugar para os fracos. Lhasa fica a 3.500 metros acima do nível do mar e sofre temperaturas extremas. Outros distritos são ainda mais altos e condições de vida ainda mais duras, e os fracos podem facilmente fazer perigar a segurança dos outros. Por essa razão, e não porque sejamos um povo com instintos cruéis, o treinamento dos jovens é tão perigoso. Nos lugares mais elevados, as pessoas vão em procissão mergulhar os bebês recém-nascidos em torrentes geladas, para verificar se são suficientemente resistentes para poderem viver. Vi com frequência tais procissões aproximar-se da margem dos pequenos ribeiros, a uns 5.500 metros de altitude. A procissão para nas margens e a avó toma um bebê nos braços. À sua volta agrupa-se a família, pai, mãe e parentes chegados. O bebê é despido e a avó curva-se e mergulha na água o pequeno corpo até o pescoço, de forma a que sua cabeça fique exposta ao ar. A água gelada, o bebê torna-se vermelho, depois azul, até que seus gritos de protesto cessam. O bebê parece morto, mas a avó tem grande experiência e retira o pequenino da água, seca-o e veste-o.
Se o bebê sobreviver é porque era essa a vontade dos deuses. Se morrer, foi assim poupado a muito sofrimento na terra. Não há dúvida de que num país tão gélido esse processo é imensamente prático. É muito melhor que morram alguns bebês do que se formar uma legião de inválidos incuráveis num país onde os recursos médicos são escassos. Com a morte de meu irmão, tornou-se necessária a intensificação dos meus estudos, porque quando atingisse os 7 anos de idade teria de iniciar o treino para a carreira que os astrólogos indicassem. No Tibete, tudo se decide de acordo com a astrologia, desde a compra de um iaque até a escolha de uma carreira. Aproximava-se o dia do meu 7º aniversário, em que minha mãe tinha de oferecer uma grande festa, para a qual seriam convidados os nobres e personagens de alto nível social para ouvir as previsões dos astrólogos.